A lição dessa semana, nessa lição, nós vamos estudar um dos assuntos mais importantes da vida cristã, que é a nossa dependência de Cristo. Assunto sobre o qual nem sempre a gente se dedica a pensar ou a refletir sobre sua importância. Mas, ao ensinar os seus discípulos, no livro de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus se comparou a uma videira e nós aos ramos dessa videira. E ele disse: sem mim nada podeis fazer. Essa é a questão que nós mais devemos refletir a respeito de depender de Cristo. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. E essa dependência, portanto, ela deve ser completa, porque é ela que vai determinar o êxito ou o fracasso nosso na obra de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o porquê de certas coisas, mas é exatamente isso que ocorre. Quando nos achamos independentes, quando pensamos que podemos fazer as coisas do nosso jeito, é aí que nós acabamos não atingindo os nossos objetivos e fracassando nos nossos intentos. Nós não devemos, como a maioria das pessoas fazem, dividir as suas vidas em duas partes. Uma, considerada importante, eu diria que é a vida espiritual, e a outra, que pode ser levada de qualquer jeito, que é a vida secular. A primeira coisa que nós precisamos refletir é que essa não é a melhor atitude que a gente pode fazer no que refere-se às nossas vidas diante de Deus. Nós não somos duas pessoas que vivemos em um corpo. Nós somos uma só pessoa. E é isso que devemos entender. Tanto no que se refere às atividades espirituais como às atividades do dia a dia, Cristo ele deve ser o centro de tudo aquilo que nós fazemos. Nesta lição nós vamos dar ênfase, evidentemente, a esse assunto, que é a nossa completa dependência de Cristo. Embora hoje nós estejamos nos tornando independentes em muita coisa, mas é algo que nós precisamos refletir. Então nós vamos fazer essa abordagem. Entretanto, antes de continuar com o comentário, eu gostaria de pedir que, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, que você se inscreva. Mais que isso, que você compartilhe esse vídeo junto com seus amigos, para que eles também possam se inscreverem no canal. Como eu já disse aqui algumas vezes, nós precisamos atingir o número mínimo de inscritos a fim de que possamos fazer atividades mais dinâmicas aqui, além de vídeos. E nós adotaremos no nosso comentário os mesmos tópicos que foram colocados pelo comentarista, só que faremos, como sempre temos feito, algumas adaptações. Não para mudar exatamente o tema, mas para mudar alguma coisa sobre o enfoque que nós vamos dar àquilo que está sendo proposto. O comentarista, como eu disse, utilizou o texto de Josué capítulo 7, versículos 2 a 5, que traz a narrativa daquele fatídico episódio da tentativa de conquistar Ai. Ai era uma pequena cidade que ficava não muito longe de Jericó, e para onde eles se dirigiram na tentativa de conquistar. Foi um episódio traumático para o povo judeu, para os israelitas. Naquela época eles ainda não eram os judeus, eles ainda eram os israelitas, em função de uma retumbante vitória que eles haviam conquistado em Jericó. E quando Josué enviou alguns espias para a cidade de Ai, eles voltaram com um relatório dos mais promissores. Olha, a cidade é fraca, tem pouca gente, basta levar ali alguns soldados, 2, 3 mil soldados, e nós vamos facilmente conquistar aquele lugar. E a tentativa foi feita, mas o fracasso foi terrível e o povo caiu em si. E a Bíblia diz que o povo ficou completamente desanimado depois daquele fracasso inicial da conquista de Ai. E
Claro, o povo caiu em cima de Josué, querendo saber os motivos do fracasso e por que aquilo tinha acontecido. Josué ora a Deus, fala com Deus naquele instante, e o Senhor fala para ele: olha, existe pecado no meio do povo. E Josué, naquela hora, é orientado por Deus como proceder para descobrir quem havia cometido o erro tão grave que provocou aquela derrota tão surpreendente naquela cidade pequena, muito menor do que Jericó e muito menos preparada para rechaçar os seus invasores, como eles fizeram. Tá? No seu comentário, o comentarista ele dá uma ênfase que o fracasso na conquista de Ai foi em função de Josué não ter procurado ouvir primeiro a orientação de Deus antes de enviar os espias ou antes de enviar o exército para conquistar aquela cidade. Claro, pode ser que tenha havido alguma relação, mas na verdade o que determinou de fato aquela derrota não foi essa falha de Josué. O que determinou aquele fracasso foi o fato de ter havido pecado do povo. Na conquista de Jericó, foi dito ao povo que nada era para ser tomado ali, que tudo que havia ali era consagrado a Deus. Mas a gente sabe que Acã, ele desobedeceu. E o resultado foi o fracasso que houve. Quando Josué procede como Deus ordenou para descobrir quem havia cometido o pecado, a sorte cai exatamente sobre a família de Acã. E quando Josué o chama e fala: o que você fez, rapaz? Por que você fez isso? A resposta dele, ela é lacônica. Ele diz simplesmente: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Esse assim assim é uma expressão que pode designar muita coisa. Mas ele conclui dizendo o seguinte: quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de 50 ciclos, eu cobicei, eu tomei, e eis que estão aqui escondidos. Então esse pecado de Acã foi o que determinou a derrota em Ai. Porque Deus havia dado uma ordem, e se aquela ordem não fosse cumprida, e Deus não tivesse feito nada, as coisas não acabariam bem para os judeus. E Deus então resolve cortar o mal pela raiz, como a gente fala. E a consequência daquele erro foi a destruição de uma família, de tudo que aquela família tinha. O vale de Acor, para onde ele foi levado juntamente com a sua família, foi algo trágico, algo absolutamente trágico para Israel. Aliás, eles não foram apenas apedrejados, eles foram queimados também. Era para realmente acabar definitivamente com aquele pecado. E aquele montão de pedras que foi levantado ali naquele lugar era a lembrança de que se não houvesse obediência, se não houvesse submissão ao que Deus mandava, as coisas não sairiam bem. Meu objetivo nessa lição é valorizar o fato de sermos dependentes de Deus em tudo que vamos fazer. É esse o foco que eu gostaria de dar. Como eu disse, eu vou pegar os mesmos tópicos que o comentarista considerou, mas só que vou fazer pequenas adaptações. O primeiro tópico que ele toma é a ilusão da força humana. Eu vou abordar esse assunto sobre o seguinte tópico: a autoconfiança pode nos fazer presumir que somos mais do que realmente somos. Essa
é uma falha que a gente sempre comete. Veja só, embora tivessem conseguido uma vitória retumbante em Jericó, a presunção de achar que poderia superar a pequena cidade de Ai com facilidade foi uma demonstração de autoconfiança, talvez até de prepotência, que Deus não admitiu. Eu não sei exatamente o que teria acontecido se Josué tivesse orado antes da invasão e dito: Senhor, como nós faremos? Eu creio que antes de Deus orientar, ele teria falado para Josué sobre o pecado de Acã. Mas de toda forma, como ele não fez, a gente pode entender que o principal motivo da derrota ali não foi o fato de não interceder. Foi o fato de Acã estar escondendo o seu pecado ali de todo o povo. E o fato também de os soldados terem feito pouco caso da cidade e achado que as próprias forças deles, a presunção deles, iria resolver aquele problema. E não resolveu, tá? Então veja que a autoconfiança e a subestimação ao inimigo, aliada à desobediência de Acã, levaram à derrota no lugar onde eles venceriam com facilidade. Irmãos, isso não é diferente hoje. Na nossa vida, muitas vezes, nós fracassamos porque nós temos a presunção de que podemos fazer as coisas sem Deus, de que podemos tomar as decisões à revelia da vontade de Deus. E o resultado é sempre trágico para nós. Então a gente precisa refletir sobre isso. Eu queria alistar alguns erros estratégicos que Josué cometeu antes de atacar a cidade de Ai pela primeira vez. Quando os soldados chegaram, disseram que não precisava de mandar muita gente, etc. O primeiro erro de estratégia de Josué foi a autoconfiança e a euforia. Duas coisas que prejudicam qualquer decisão sensata. Porque sob um efeito emocional muito forte, como a autoconfiança, como a euforia, a probabilidade de errarmos é muito grande. Tá? Veja só, eles disseram: não, vamos conquistar aquilo ali facilmente. Não é necessário que todo o povo suba até lá. Ou seja, deixa com a gente. Dá-nos um pouco de soldados e nós vamos acabar com aquilo ali rapidamente. O segundo foi a subestimação do inimigo. Nós jamais, em tempo algum, mesmo quando as coisas se parecerem mais promissoras, nós não podemos subestimar o inimigo. O inimigo tem às vezes cartas na manga que nós não sabemos. Às vezes ele tem estratégias de ação que nós não estamos prontos para rechaçar ou para superar. Veja só o que eles disseram: basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. O terceiro erro de Josué foi não ter tido cuidado em verificar o comportamento de todos os seus soldados e deixar passar um grave erro que foi a desobediência de Acã. Acã havia visto entre os despojos, que provavelmente estava em algum lugar um tanto afastado e que ninguém estaria vendo, ele aproveita-se disso e pega aqueles bens. As coisas tinham um valor muito grande ali naquele instante. Prata, ouro, a capa babilônica, tudo aquilo era importante. Mas a desobediência dele foi que trouxe aquele grande fracasso. E um quarto erro de estratégia de Josué ao invadir a cidade de Ai foi o fato de não ter orado a Deus antes. Claro, em todo o tempo as Escrituras nos mandam ser dependentes de Deus. E ser dependente no sentido de colocar tudo nas mãos dele antes de tomarmos decisões. Tiago chega a nos repreender e dizer o seguinte: olha,
Vocês que vivem dizendo que amanhã fará isso ou fará aquilo, vocês não deveriam agir assim. Pelo contrário, vocês deveriam dizer, olha, se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Mas essa não foi a atitude de Josué ou daqueles que o assessoravam. Nós temos que ter em mente que somente seremos realmente grandes quando colocarmos toda a nossa confiança em Deus e estivermos dispostos a obedecê-lo em tudo. Olha o que o Salmo 125, versículo 1 nos afirma. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, a partir dele diz: a nossa capacidade vem de Deus. Então o salmista diz, os que confiam no Senhor. Paulo diz que a nossa capacidade vem de Deus. Então quem pretende ser vitorioso na vida espiritual, na vida secular, não pode cometer esses erros que Josué e os seus soldados cometeram. É necessário que a gente reflita sobre tudo isso. Paulo, ele disse aos Efésios que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Todos nós nos lembramos, Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então é esse inimigo que nós devemos enfrentar hoje. Se nós não tivermos completa dependência do Senhor, dificilmente nós vamos conseguir ter êxito em nossas investidas, em nossos empreendimentos. Aos Coríntios, Paulo disse que as armas da nossa luta contra o inimigo não são carnais, elas são especiais. Então nós precisamos entender isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Mas isso nós só teremos se nós confiarmos plenamente, totalmente em Cristo. Tá? Jesus nos ensinou que antes de qualquer empreendimento, nós precisamos nos sentar, fazer cálculos para saber se a gente tem condições de levar aquilo avante. Claro, Josué não fez isso. E o fracasso foi muito grande. Tá? Jesus ele orientou dizendo o seguinte, ó, Lucas capítulo 14, versículo 31. Qual rei que indo à guerra pelejar contra outro rei não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem contra ele com 20? Então, é uma situação que a gente deve refletir. E nenhum servo de Deus, eu diria, deve manifestar qualquer tipo de orgulho, soberba, porque isso é errado, perigoso e pode prejudicar seriamente nossas vidas. O escritor de Provérbios afirma que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Então, não há como a gente fugir disso que a palavra de Deus, ela fala tão claramente. Às vezes nós somos levados a pensar que o fato de termos um cargo expressivo na igreja, nós estamos acima dos demais. E podemos fazer aquilo que a gente acha que quer. Essa é uma presunção que fatalmente levará à queda. Mesmo que você ocupe um cargo elevado, mesmo que você tenha uma posição elevada, você não está posto naquele cargo para ser destaque, você está posto ali para servir. Paulo, ele ensinando aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, ele diz, olha,
Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse é um conselho que cada um de nós precisa observar. Nós devemos sempre ter em mente que a nossa capacidade vem de Deus, eu já disse isso. E nossos dons e talentos não significam nada se não estiverem postos totalmente à disposição de Deus, do Senhor, a fim de que Ele nos use conforme a sua vontade. Nós somos servos e não senhores. Por isso é importante que a gente faça isso. O tópico número 2 da nossa lição fala sobre autoridade e autoritarismo. E eu quero falar sobre esse assunto dizendo que a autoridade que recebemos por cargos ou função na igreja não podem servir de pretexto para o autoritarismo. O que significa isso? O fato de ocuparmos um cargo na igreja não pode ser motivo de rompantes de autoritarismo com atitude de desrespeito aos outros. Às vezes achamos que a igreja é nossa, que nós estando na frente, nós podemos fazer o que quisermos, falarmos o que quisermos. Não. A igreja é do Senhor, todas as pessoas que estão nela são do Senhor, a nossa vida é do Senhor, o nosso ministério é do Senhor, portanto, nós não temos que ter orgulho, ter vaidade, porque estamos à frente de qualquer coisa na igreja. Ao contrário, quanto mais alto for o nosso cargo, quanto mais importância as pessoas derem a esses cargos, mais nós precisamos depender de Cristo, estando no exercício deles. É isso que nós precisamos fazer. Quando Deus nos incumbe de uma tarefa, Ele nos capacita para desempenhar aquelas tarefas. Lembra dos talentos? A um ele dá 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1. Tudo conforme a capacidade daquelas pessoas. Paulo fala que o Espírito Santo concede os dons a pessoas para o que for útil. Então é essa a perspectiva que nós temos de ter ao estar na frente de uma obra na igreja, na casa de Deus. Estamos ali para ser úteis, para servir. E é isso que nós precisamos fazer. Quando nós queremos fazer qualquer coisa que nós ultrapassamos esse limite, caímos num erro grave. Amados, não podemos ultrapassar os limites impostos pela limitação humana, que só pode exercer qualquer função se receber de Deus a capacidade para isso. É assim que a gente precisa ser. A conduta do obreiro à frente do povo de Deus deve seguir princípios bíblicos, segundo nos orienta o apóstolo Pedro. Veja, 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Está aí. Essa deve ser a nossa atitude em relação aos cargos que nós recebemos para desempenhar na casa de Deus. Não podemos nos esquecer que a nossa principal função na obra de Deus é servir, mesmo àqueles que hierarquicamente estão abaixo de nós. Nunca podemos esquecer a recomendação de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa é a regra. Não podemos ultrapassar. Nós devemos sempre fazer a seguinte pergunta antes de tomarmos qualquer decisão relacionada à obra de Deus. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E o terceiro tópico da nossa lição, o título é O Verdadeiro Discípulo.
eu alterei um pouco esse título, colocando como deve agir o verdadeiro discípulo. É um pouco mais abrangente, mas a ideia é a mesma. A conduta daqueles que servem a Deus deve ser marcada pela disposição de deixar tudo nas mãos de Deus. É o que poderíamos chamar de renunciar e deixar que Deus pudesse tomar todas as decisões a respeito daquilo que nós devemos ou que nós queremos fazer. Nossa conduta deve ser marcada pela confiança completa nas promessas de Deus. Quantas vezes eu e você já citamos o Salmo 37, versículos 5 e 6, para confortar algumas pessoas ou para ajudar algumas pessoas a se aproximarem mais de Deus, a confiarem mais em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Eu diria que isso tem que ser verdade primeiro nas nossas vidas, antes de ser pregado por nós para ajudar outras pessoas. Eu quero alistar aqui algumas atitudes que devem marcar a nossa relação com Deus e a nossa relação também com a igreja, tá? Primeiro, não devemos tomar nenhuma decisão sem primeiro consultar a Deus. É engraçado como a gente sempre diz que Deus tem que ter a prioridade nas nossas vidas, que Deus tem que ter prioridade naquilo que a gente faz, etc. Mas nem sempre, ao tomar uma decisão, a gente ora antes. E isso é um erro crasso que nós cometemos. Aliás, esse foi um dos erros de Josué. Claro, eu não creio que tenha sido esse erro o que determinou a derrota, mas ele foi um erro. Porque é provável que se Josué tivesse orado a Deus, Deus teria prevenido para que ele não mandasse os soldados em Ai, até que fosse esclarecida a questão do pecado de Acã. Segundo, nós precisamos ter uma disposição para servir. Servir a Deus na obra dele é servir. A palavra servo nas Escrituras designa alguém que não tem autonomia, que é mandado, que é colocado para fazer aquilo que o seu Senhor quiser. Então nós temos que nos colocar nessa posição quando estamos servindo a Deus. Sejamos nós líderes, pastores ou que desempenhamos qualquer outro cargo na igreja. A nossa principal função é servir. Como eu sempre digo, a igreja não tem senhores, a igreja tem servos. A igreja não tem quem manda, a igreja tem quem obedece. Então é importante que, ao nos colocarmos na igreja para servirmos ou para desempenharmos qualquer cargo, nós precisamos estar dispostos a servir. Essa é a nossa obrigação diante de Deus e daqueles a quem nós estamos nos apresentando para servir. Terceiro, devemos confiar em Deus tudo o que vamos fazer. Chamo mais uma vez a atenção para o detalhe de que nós orientamos pessoas, nós falamos para as pessoas, mas na hora de colocarmos em prática, às vezes, nós falhamos. E, portanto, seja na obra de Deus ou em qualquer outra área da nossa vida, tudo que vamos fazer deve ser posto na presença dele. Não pode haver essa dúvida de que Deus tem a melhor resposta para aquilo que a gente quer fazer. Quarto, seja diligente. Ser diligente é fazer tudo bem feito. É fazer tudo da melhor maneira possível. Por quê? Se você não é diligente, além de você estar pecando, como disse o profeta Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É perigoso a gente agir assim, sabe?
porque a própria obra de Deus vai ficar prejudicada se formos negligentes. Então, nós precisamos fazer tudo com zelo, com dedicação, com o maior esmero possível. Isso é diligência. É isso que nós precisamos fazer. Na aula de número 4, eu fiz uma abordagem sobre a questão de qualidades de obreiros, e uma das qualidades que eu coloquei é que o obreiro precisa ser pontual e responsável. E é isso. A diligência exige que você faça isso. Você cumpra horário, que você realmente faça as coisas para Deus da melhor maneira possível. Quinto, nós precisamos ter capacidade para renúncia. Nós sempre pregamos isso na igreja para os membros da igreja. Renunciar, renunciar e renunciar. Mas e nós? Será que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade para nos submetermos completamente a Cristo e deixar Ele fazer a vontade dEle nas nossas vidas? Jesus falou que ninguém pode ser seu discípulo se não renunciar. Que quem não renuncia não é digno dele. Essa é a condição. Sexto, sejamos sempre zelosos. Todo discípulo de Cristo que deseja servi-lo com eficiência, buscando fazer o que é determinado por ele, precisa ser zeloso. Ser zeloso significa você ter um profundo sentimento de cuidado ao fazer as coisas para Deus. Nunca faça só o que for mandado, vá além. Caso contrário, você vai ser chamado de servo inútil. Vamos fazer as coisas com zelo, com dedicação e com esmero. Eu quero encerrar esse comentário desta lição te pedindo mais uma vez que, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você compartilhe esse vídeo com outros professores, outros obreiros, para que eles também se inscrevam no canal, e assim a gente vai atingir em breve o número mínimo necessário para que possamos fazer mais atividades aqui no canal e compartilhar mais coisa com os irmãos. Mas, agora por fim, eu quero falar sobre algumas aplicações. Eu já coloquei um vídeo no canal falando sobre a importância das aplicações quando terminamos de fazer um comentário, fazer uma exposição da palavra ou dar alguma orientação para as pessoas. E eu quero encerrar o comentário de hoje falando sobre algumas aplicações que devemos fazer. Primeiro, somente somos realmente capazes quando colocamos toda a nossa confiança em Deus e nos mantemos submissos a Ele em qualquer situação. Aprenda isso. Você não é capaz porque você é bom, porque você tem conhecimento, porque você tem títulos. A sua capacidade realmente ela ocorre quando Deus está no controle de todas as coisas. Nunca se esqueça. Segundo, Jesus ensinou que antes de qualquer empreendimento, devemos fazer uma avaliação minuciosa. E é isso que a gente precisa fazer. Você, quando for tomar uma decisão na obra de Deus, fazer alguma coisa na obra de Deus, haja com prudência, com cuidado, para que você não se decepcione e não decepcione as pessoas. Terceiro, os nossos cargos não devem ser motivo para rompantes de autoritarismo e atitudes grosseiras. Claro, esse é o mínimo que a gente precisa fazer. Tá? Quarto, servir. Essa é nossa principal função na obra de Deus, mesmo àqueles que hierarquicamente estão abaixo de nós. Lembre-se, quem quiser ser o maior, tem que servir a todos. Quinto, devemos sempre fazer a seguinte pergunta a nós mesmos diante de qualquer
qualquer decisão que precisamos tomar. E eu quero, inclusive, estender o âmbito para essa questão para além da igreja, a nossa família, no nosso trabalho, em ambientes que nós frequentarmos. E a pergunta que você deve fazer é a seguinte: o que Cristo faria se estivesse no meu lugar? Qual a decisão que ele tomaria? Sexto, mesmo que você queira ser dinâmico, deve deixar todos os seus projetos nas mãos de Deus. Às vezes a gente quer, como dizem, colocar o carro na frente dos bois. E vai dar errado. Finalmente, quem desejar servir ao Senhor com eficiência, precisa fazer tudo com determinação e zelo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor o use poderosamente na sua classe de escola bíblica dominical ou na igreja onde você for ensinar, e que seus alunos sejam ricamente edificados em nome de Jesus. Amém.